Olá, boa tarde. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. E eu começo essa edição com as manchetes dos sites dos principais jornais do país. Folha de São Paulo, o Ministério investiga a terceira suspeita de varíola dos macacos no Brasil. Possíveis casos são acompanhados em Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Ceará. 23 países já confirmaram infecções. E vamos agora de Estadão. Vacina da Covid chega à rede privada. Estima-se que o preço da imunização da AstraZeneca fica em média entre R$ 300 e R$ 350 para o consumidor final. Por enquanto, nenhuma outra fabricante sinalizou disponibilidade para o setor privado. Valor econômico, China anuncia pacote para reaquecer a economia após lockdown. Segundo o governo, a proposta visa promover o crescimento de empresas que desenvolvem suas próprias tecnologias. E por fim, o Globo, problemas com atrasos e superlotação geram multas de mais de R$ 6 milhões à Supervia. A concessionária que administra o sistema de trens já havia sido multada em R$ 3 milhões na primeira quinzena de maio. A tragédia com quase 100 mortos, com mais de 100 mortos devido às chuvas torrenciais no Nordeste do Brasil, pode se repetir em outras partes do país se não forem adotadas políticas de prevenção em áreas de risco. O alerta é de um especialista em desastres naturais. Acompanhe. José Marengo, coordenador de pesquisa do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, disse hoje que as mudanças climáticas continuarão causando chuvas cada vez mais intensas e garantiu que, se as cidades não estiverem preparadas, vamos chorar mais mortos. Segundo ele, a permissão de construções em áreas de risco ou a falta de planos de moradia que força populações mais pobres a viver em áreas vulneráveis é um problema de urbanização que aumenta a probabilidade de desastres como o que aconteceu no último fim de semana no Nordeste. O caso é parecido com o de Petrópolis, que ocorreu no início do ano, quando um evento climático intenso afetou a região e provocou centenas de mortes. Marengo afirmou que o problema nos dois casos é a vulnerabilidade da população que vivia nas áreas de risco. A população e as cidades precisam estar preparadas para evitar mais mortes. Na região Nordeste, por exemplo, a estação de chuvas está apenas começando. O primeiro navio comercial saiu hoje do porto ucraniano de Mariupol, na Ucrânia, com destino à Rússia. A embarcação transportava 2.500 toneladas de bobinas de chapa laminada. Um primeiro navio comercial com metal saiu do porto ucraniano de Mariupol sob controle das forças de Moscou, com destino à localidade russa de Rostov-Don. O anúncio foi feito nesta terça-feira pelo líder separatista pró-Moscou, Denis Pushilin. No Telegram, ele detalhou que a carga era composta por 2.500 toneladas de bobinas de chapa laminada. Pushilin disse ainda que parte dos navios do porto de Mariupol vai passar a integrar a frota comercial da autoproclamada República de Donetsk. Localizado no Mar de Azov, que por sua vez se conecta com o Mar Negro, o porto de Mariupol era, antes da ofensiva militar russa, o segundo porto civil mais importante da Ucrânia, atrás apenas de Odessa. A infraestrutura permitia a exportação em larga escala de cereais ucranianos. Agora os alimentos estão bloqueados no país devido ao conflito que ameaça provocar uma crise alimentar mundial. O Kremlin anunciou a conquista de Mariupol em 21 de abril, após quase 2 meses de combates que deixaram grande parte da cidade destruída. Mas os últimos defensores ucranianos no local, entrincheirados na siderúrgica Azovstal, só se renderam um mês mais tarde. A indústria do tabaco é uma ameaça maior do que muitos acreditam, já que, além de ser um dos maiores poluentes do mundo, deixa montanhas de resíduos e influencia no aquecimento global. O alerta foi feito pela OMS no Dia Mundial Sem Tabaco. O
o tabaco causa um impacto devastador sobre o planeta. Foi o que afirmou nesta terça-feira a Organização Mundial da Saúde em um informe divulgado no Dia Mundial Sem Tabaco. A indústria do tabaco sempre quer fazer uma lavagem verde e estão sentados a todas as mesas no momento, dizendo como são maravilhosos e o quanto contribuem para a solução da mudança climática. É tudo o contrário. Eles são os maiores poluentes que conhecemos e os resíduos que produzem são o segundo maior que temos na economia. O relatório Tabaco Envenenar Nosso Planeta aborda os impactos de todo o ciclo, desde o cultivo das plantas de tabaco à fabricação dos produtos, o consumo e o desperdício. 5% do desmatamento se deve ao crescimento do tabaco. Sobre os resíduos, vemos que 4,5 milhões de bitucas acabam nos rios, mares e oceanos a cada ano, contaminando cada um deles 100 litros de água. A OMS pediu que a indústria tabagista seja obrigada a prestar contas e pague pelas despesas com a limpeza dos resíduos. A agência da ONU indicou que os produtos do tabaco contêm cerca de 7 mil componentes químicos que se espalham no ambiente quando são descartados. O princípio de quem contamina paga significa que a indústria do tabaco deveria pagar realmente pela desordem que está criando. 200 milhões de dólares na Alemanha, 766 milhões na Índia, 2 bilhões e 600 milhões na China. E isso significaria que a indústria está pagando. Alguns países fazem isso muito bem, introduziram esses princípios, como a França, como vemos na África do Sul, na Nova Zelândia. Assim, cada vez mais países vão adotar isso. O relatório indica que a indústria do tabaco é responsável pela perda de 600 milhões de árvores a cada ano, já que o cultivo e a produção do tabaco usam 200 mil hectares de terra e 22 bilhões de toneladas de água anualmente. Também emite cerca de 84 milhões de toneladas de dióxido de carbono. E para encerrar, vamos falar de futebol. Os jogadores da seleção brasileira foram a campo hoje para mais um treino antes da partida contra a Coreia do Sul na próxima quinta-feira. Com cada vez mais espaço nas listas do técnico Tite, o meio-campo Bruno Guimarães falou sobre a adaptação e a chegada dos últimos reforços, os brasileiros que estiveram na final da Liga dos Campeões entre Real Madrid e Liverpool no sábado. A gente ainda está um pouco com dificuldade para dormir, o fuso horário é muito diferente para a gente, mas a gente estamos tentando algumas técnicas para dormir melhor. Chegou sim jogadores hoje, mas acredito que dá tempo suficiente para descansar bem e estar pronto para o jogo contra a Coreia. Atleta do Newcastle da Inglaterra, o volante destacou a qualidade do atacante coreano Son, um dos artilheiros da última Premier League pelo Tottenham. Sim, eu joguei contra o Son, eu lembro bastante, é um grande jogador, é um cara que eu admiro bastante o futebol dele, mas a gente espera marcar muito bem ele para que ele não tenha possibilidade e a gente do Brasil possa ter uma grande atuação. Brasil e Coreia do Sul vão a campo na próxima quinta-feira, às 8 da manhã, no horário de Brasília. Este vai ser o 7º confronto entre as equipes, com 5 vitórias brasileiras até o momento. E essa edição fica por aqui. Eu volto logo mais no Jornal das 18h30, ao lado de Juliana Dariva, com outras informações. Obrigada pela sua companhia e até lá. Tchau!